Bem-vindos de volta ao Destilando Livros. Hoje a gente continua a nossa jornada por que as nações fracassam e o foco é uma questão chave. Beleza, algumas instituições mais inclusivas surgem, mas como elas se seguram? Como evitam que tudo volte a ser como antes, com poucos mandando em tudo? Exato. E a resposta que as fontes exploram é um mecanismo chamado círculo virtuoso. É quase como um ciclo que se autorreforça, sabe? Círculo virtuoso. Suadem. Nossa análise hoje, então, vai ser sobre isso, tentar entender como ele funciona na prática e parece que temos um exemplo histórico bem forte para discutir, a da Grã-Bretanha do século XVIII, né? A tal da Lei Negra. Isso mesmo, a Lei Negra de 1723. É um caso excelente para a gente ver essa dinâmica. Então, a missão aqui é desvendar como essas instituições, políticas e econômicas, quando são inclusivas, acabam se apoiando. E qual o papel do Estado de Direito nisso tudo? Parece fundamental. Ok, vamos mergulhar nisso. Perfeito. A ideia central desse círculo virtuoso é que quando você tem instituições políticas inclusivas, ou seja, com poder mais distribuído, mais pluralismo, fica mais difícil alguém governar sozinho, de forma arbitrária. Faz sentido. Limita o poder. Exato. E esses limites no poder político acabam, digamos, incentivando e protegendo instituições econômicas que também são inclusivas. Aquelas que protegem a propriedade de mais gente, que garantem contratos, que estimulam, a inovação. E uma coisa leva a outra, é isso? É a ideia. As instituições econômicas inclusivas fortalecem novos grupos na sociedade. Gente que ganha dinheiro, que quer ter voz política. Isso aumenta o pluralismo. Ah, entendi o ciclo. E o pluralismo político, por sua vez, protege a economia inclusiva de ser dominada por um grupinho só. Exatamente. Uma esfera alimenta a outra. É um ciclo que, se pegar tração, pode se sustentar. E a base de tudo isso, como você falou, é o pluralismo. Essa distribuição de poder entre vários grupos com interesses diferentes, às vezes até opostos. Legal, essa ideia da interdependência. Mas, na prática, como isso funciona? Especialmente quando quem está no poder tenta, dar uma driblada nas regras. É aí que entra a Lei Negra. Precisamente. A Lei Negra de 1723 é um teste de fogo para essa teoria. Pensa no contexto. A Grã-Bretanha tinha acabado de passar pela Revolução Gloriosa, 1788. Foi um momento decisivo, né? O parlamento ganhou força sobre o rei, as instituições ficaram bem mais inclusivas do que antes, o poder estava mais espalhado. Certo, um avanço. Mas aí veio a Lei Negra. O que aconteceu? Aconteceu que um grupo poderoso dentro desse novo sistema, a elite do partido Whig, que dominava o governo na época, tentou usar justamente esse parlamento mais forte para benefício próprio, de forma extrativista mesmo. Contra quem? Contra camponeses, trabalhadores rurais. Eles estavam protestando porque estavam perdendo direitos antigos sobre terras comunais. Terras que a elite estava cercando, privatizando. Elite essa que incluía gente do governo. Sim, gente graúda. As fontes citam o Duque de Cadogan e ninguém menos que Sir Robert Walpole, o primeiro-ministro. Os dois tinham terras e interesses nessas áreas de conflito, como a Floresta de Windsor e o Richmond Park. Entendi. E os protestos dos camponeses como eram? Eles protestavam contra os cercamentos, a perda do direito de caçar, pescar, pegar lenha. Coisas essenciais para eles. E, para não serem identificados, alguns pintavam o rosto de preto. Daí o apelido que a elite deu. Blacks, os negros. E a coisa ficou tensa. Ficou. Alguns andavam armados também. A elite viu isso como uma ameaça direta aos seus interesses econômicos. E resolveram usar a lei para reprimir, a Lei Negra. Exatamente. E aqui está o ponto fascinante. A audácia da coisa. Eles aprovaram no parlamento uma lei extremamente dura. A Lei Negra criou, assim, de repente, uns 50 novos crimes que levavam à pena de morte. 50? Que tipo de crime? Coisas como aparecer numa floresta ou parque com o rosto pintado, portar arma nessas áreas, até mandar carta anônima pedindo dinheiro. Era claramente uma ferramenta para esmagar a resistência dos blacks e proteger os lucros da elite Whig. Usando o próprio parlamento, que deveria ser mais inclusivo. Que coisa. Pois é.
Foi uma tentativa clara de usar as instituições, a lei, que deveriam limitar o poder, como arma de repressão. Imagino que com o Walpole e Cadogan, por trás a lei foi aplicada com tudo, né? Os negros se deram mal. Era o plano. A lei passou, prenderam gente, começaram os julgamentos. As fontes até destacam um caso de um tal Huntridge. Tudo levava a crer que seria condenado rapidinho para servir de exemplo. Afinal, a elite tinha a lei e o governo. Mas... Sempre tem um mas nessas histórias, né? tem. E é aqui que o tal círculo virtuoso, ou pelo menos a força do Estado de Direito que ele ajuda a criar, entra em cena. O que aconteceu com Huntridge? Ele foi absolvido pelo júri. Absolvido? Como assim? O júri não era formado por gente da elite também? Proprietários? Quem eram esses jurados? Gentry, tipo a nobreza rural menor, fidalgos. Isso, proprietários de terra, influentes, mas não a super-elite de Londres. Gente que, em teoria, a gente esperaria que ficasse do lado de Walpole e Cadogan, né? Tinham interesses parecidos. Então por que eles absolveram um negro? Boa pergunta. Qual a explicação? A explicação está lá atrás, na Revolução Gloriosa e no que ela estabeleceu. O princípio do Estado de Direito. Mesmo que ainda engatinhando, a ideia de que a lei vale para todos, que ninguém está acima dela, nem a elite, e que os procedimentos têm que ser respeitados. E como isso se aplicou nesse caso? Parece que a gente, mesmo não gostando dos protestos, percebeu o perigo. Se a elite Whig pudesse usar a lei de forma tão descarada, tão arbitrária, para cima dos negros, passando por cima das provas, talvez, o que impediria essa mesma elite de fazer o mesmo contra a própria gente no futuro? Ah, uma questão de autoproteção, então. Proteger o sistema que, no fundo, protegia eles também. Exatamente essa a interpretação. Enfraquecer as garantias legais para pegar os camponeses hoje abriria um precedente perigoso para amanhã. O sistema legal mais independente, o parlamento acima do rei. Tudo isso foi conquistado em 1688 para proteger todos os grupos com alguma influência contra o poder absoluto. Sacrificar isso para reprimir os negros seria dar um tiro no próprio pé a longo prazo. Perfeito. Seria minar a base da ordem que lhes dava segurança. É bem diferente do que acontecia antes de 1688, com tribunais como a Câmara Estrelada, que o rei usava para perseguir quem ele quisesse, demitindo o juiz. Entendi. Depois de 1688, mesmo a elite do parlamento tinha limites. Tinha limites institucionais mais claros. E isso nos leva de volta à natureza da própria Revolução Gloriosa. Quem fez aquilo não foi um grupo só. Verdade, você mencionou que foi uma coalizão ampla. Muito ampla. Tinha aristocrata, gentry, comerciante, banqueiro, gente das manufaturas, até Whigs e Tories, que viviam brigando, mas se uniram para limitar o rei. E essa diversidade toda foi importante para criar instituições pluralistas, certo? Fundamental. Com tanto grupo diferente dividindo o poder, era impossível um só dominar tudo por muito tempo. Eles precisavam de regras que valessem para todos ali naquela coalizão, para evitar uma nova tirania, talvez a do próprio parlamento. E aí entra o Estado de Direito de novo. Não como uma ideia bonita, mas como algo necessário para fazer o sistema funcionar. Exato. Vira uma necessidade funcional. Se o poder está dividido, as regras têm que ser claras e valer para todo mundo importante ali. Se um grupo pudesse rasgar as regras para atacar outro, o equilíbrio todo ia para o espaço. Então, o respeito pela lei, mesmo quando era inconveniente para a elite, como no caso do Huntridge, era vital para manter o sistema pluralista de pé. Isso, mantinha a estabilidade daquela coalizão ampla que emergiu em 1688. Ok, acho que entendi a conexão. Então, o caso da lei negra mostra esse círculo virtuoso funcionando, ou pelo menos se defendendo. Mostra um mecanismo crucial de defesa do círculo. A elite Whig tentou usar o Estado de forma extrativista, mas a lógica do sistema pluralista que eles mesmos ajudaram a criar freou a tentativa. O Estado de Direito, valorizado por outros grupos como a gentry por interesse próprio de longo prazo, levou à absolvição. O interesse de preservar o sistema foi mais forte que o interesse imediato de reprimir. Foi o que aconteceu ali.
A necessidade de manter a lei como um escudo para todos os grupos relevantes acabou naquele momento protegendo até quem estava lá embaixo na pirâmide social. Isso sugere que essas instituições inclusivas têm uma capacidade de se autocorrigir, então. Elas têm uma tendência a isso, mas não é automático, né? O círculo virtuoso descreve justamente essa tendência. Pluralismo, Estado de Direito se apoiando, criando resiliência contra a volta ao extrativismo, a lei valendo para todos, mesmo com falhas, gera estabilidade, protege direitos, incentiva a participação e limita a concentração de poder. Mas é frágil, você diz. É o que as fontes gerais de Por que as Nações Fracassam argumentam bastante. Esse ciclo é raro na história e pode ser quebrado. A tentação de abusar do poder existe sempre. O caso da Lei Negra é marcante porque mostra o ciclo resistindo a uma pressão bem forte. Fascinante mesmo. Então, para a gente amarrar a análise de hoje, o ponto-chave é que instituições inclusivas não são algo parado no tempo. Elas podem gerar esse círculo virtuoso, onde pluralismo e Estado de Direito se sustentam mutuamente. E a Lei Negra é um exemplo histórico de como isso pode limitar o abuso de poder, até da elite. Porque destruir a regra para pegar um grupo pode ameaçar o sistema todo que protege a própria elite e seus aliados. Ok. Isso nos leva a pensar, hoje em dia, né? Quase 300 anos depois. Pois é, fica a reflexão. Se o Estado de Direito foi tão importante para frear a elite Whig lá atrás, como a gente identifica e resiste a testes parecidos hoje? Onde estão as pressões, talvez mais escondidas, sobre essa ideia de que a regra é a mesma para todos? Como garantir que grupos muito poderosos, economicamente ou politicamente, não consigam ficar acima da lei, minando o pluralismo e as instituições inclusivas que a gente tem? É a pergunta que não quer calar, né? Uma questão constante para qualquer sociedade que valoriza essas instituições. Uma questão fundamental, sem dúvida, e com ela a gente fecha nossa conversa de hoje aqui no Destilando Livros. Se essa análise te ajudou a pensar sobre como as instituições funcionam e se sustentam, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde os próximos passos da nossa série sobre por que as nações fracassam. Vale a pena acompanhar. Com certeza. Na nossa próxima conversa, a gente vai continuar explorando o círculo virtuoso, mas olhando como ele ajudou a impulsionar lutas por ainda mais democracia. Vamos ver a pressão popular na Grã-Bretanha, com os cartistas pedindo voto para todo mundo e como isso levou a reformas. E também vamos cruzar o oceano, né? Ver como nos Estados Unidos o pluralismo político foi usado para peitar o poder dos grandes monopólios, os barões ladrões. Leis antitruste para manter os mercados mais abertos. Exato. Mais um capítulo fascinante dessa evolução das instituições. Esperamos vocês lá.